Boa noite, pessoal. A internet não ajudou o início da nossa live. Primeiro o Sophie caiu, depois eu caí. Vamos ver se o Instagram vai permitir a gente continuar a live. Então, eu só vou esperar a Sophie entrar novamente para a gente continuar a história que a gente começou. Sophie, a internet eu acho que ficou pausando. Você tá no 3G ou você tá... Como é que tá a sua internet? Porque caiu aqui para mim e caiu para o pessoal também. Dá uma olhadinha aí na configuração para ver se a gente consegue. Eu E acho que aí? eu tô no Wi-Fi, eu acho que da minha casa. Pronto. Vamos ver se agora flui. Deixa eu só Porque verificar começou a travar quando você estava falando. tá, deixa eu ver se de fato eu tô no Wi-Fi. Deixa eu só verificar, só um Tá, minuto. pode olhar. Fique à vontade. Começou a travar novamente, ó. Tá travando aí? Tá, tá no Wi-Fi mesmo, aqui tá normal. Pronto. Pronto. Vamos tentar agora mais uma vez para ver se a gente continua. Então Sim, tá bom, pode continuar. então tá ótimo. Bom, então como eu estava falando, não sei se travou ou não travou, qual foi o pedaço que travou. Tenho formação em pedagogia, em psicopedagogia, sou professora, há muito tempo, desde os meus 15 anos em sala de aula. Eu brinco que eu tenho bastante experiência, né, em sala de aula, o que funciona, o que não funciona, o que é bacana, o que não é bacana. E aí estou com esse material Descobrir desde 2015, né? Então também conheço bem esse material, o que ele propõe, como que ele foi pensado. E isso a gente vai conversando, acho que ao longo da live, com as perguntas e com bate-papo. Certo. Os pais, quando vão fazer a matrícula, o que eu acho interessante é que poucos pais perguntam do material. Eles só perguntam o material na hora de pagar, de efetivar a matrícula em si. Eles fazem vários questionamentos, mas o material em si eles sequer querem olhar. Então, já no protocolo de matrícula da nossa escola, ele já tem que olhar. A gente obriga o pai a conhecer o material do filho porque a gente vê a importância disso. Eu costumo dizer que o conteúdo, até pelo BNCC, é o mesmo, certo? Para Sim, todas as escolas. sim, o Então, na currículo, Pampeja ou em qualquer outra escola do Brasil, é o mesmo conteúdo que vai ser trabalhado. A gente não pode isso, fugir. o O currículo que tem vai que ser igual. diferenciar, o que vai diferenciar é a forma que essa criança vai aprender. A Então, metodologia. exatamente, a metodologia. Então, por isso que é importante conhecer o material didático da criança. Tem materiais que é só livro, e tem pais que gostam só de livro. Da criança levar muito papel para casa, para Sim, sistematizar o conteúdo. E na Natan, o G3, que é o livro é a partir do grupo 3, não é isso? isso mesmo. Aí os pais às vezes questionam, mas só um livro é esse valor? Mas aí explica um pouquinho como é que funciona isso daí. Na verdade, a questão do nosso material, né, o material didático, ele não é composto somente pelo livro, né? O pai, ele acaba, assim, querendo ou não, vendo muito mais o livro, né? Porque é o mais palpável para ele, é o que chega em casa. É o que ele acaba pagando, né, de certa forma, e o que ele recebe no final do ano letivo. Então, ele questiona realmente, né? Em todas as outras escolas é bem comum isso mesmo, né? Dizendo, poxa, todo esse valor para só esse livrinho. Mas aí o pai, ele tem que. Eu sempre oriento, né, as escolas para justamente fazer como você fez, de mostrar para o pai todo esse material, do que ele é composto, né? Que não é somente um livro, que por trás desse livro tem um monte de materiais, tem aquelas caixas, né? Os pais que frequentam a sua escola que entram nas salas e tudo mais, acho que eles acabam vendo, né? Aquelas caixonas com as gavetas, com todos os brinquedos, né? Que eu chamo de brinquedo. E por trás toda a capacitação que os seus professores recebem de como trabalhar esse material, né? Porque assim, Exatamente. o livro didático, as caixas, os jogos, os fantoches que estavam aqui em cima, os livros, eles são ferramentas. E você Exatamente. pode utilizar de qualquer forma, da melhor à pior forma. Exatamente. Então, Isso me faz referência. a parte da formação, ela é fundamental.
Sim, você saber o que fazer, porque não adianta ter um material e não saber utilizá-lo. Sim, E você falando sobre isso, você falou que é professora, eu também sou professora, né? Hoje estou como diretora, mas meu coração é de professor, sou apaixonada há mais de 12 anos como professora em sala de aula. E aí eu já vou aproveitar e contar como é que a Descobrincar chegou na nossa escola. Porque aliás, assim, eu adoro essa história, Jamília. Fico muito encantada. legal, né? É, bacana. Porque assim, eu sempre fui uma professora que busquei algo diferente para fazer com meus alunos. Então, eu Sim, utilizava muito reciclado, tampinha, jogos, para a criança ter vivência antes da sistematização do conteúdo no livro. Eu achava meio ilógico a criança ir no livro já com o abstrato antes de passar pelo concreto. Assim isso como Maria Montessori, que é que inspira a nossa filosofia, também indica que a criança vá para o concreto. Então, eu andava a doida da escola, com saco, com lixo, com um bocado de coisa. Minha sala de aula era uma loucura, porque cada vez eu fazia um jogo, uma brincadeira diferente. E aí Aham. eu fui convidada pela escola que eu trabalhava para avaliar o material da Descobrincar. E aí Sim. eu fui junto com a colega e quando eu fui apresentada a todo o material que eu fazia de reciclado, mas que já existia de uma qualidade muito boa, eu fiquei felicíssima, né? Ele faz o encantamento, as etapas antes de fazer a sistematização no livro. Então, quando eu Sim. vi esse material aqui, que você coloca a ficha para trabalhar a letra, já tem a imagem, os bichinhos para trabalhar, para ver a letra inicial, e você tem o material nessa consistência aqui, para a criança procurar onde é que coloca a letrinha inicial das palavras, nossa, que interessante ela vivendo e fazendo isso. Muito diferente de você fazer no papel, né? Ela tá tocando, ela tá fazendo no conteúdo. E depois de você vir aqui fazer isso, você já pega a fichinha, coloca nesse material aqui, ó, e a criança vai aprender a escrever com hidrocor aqui em cima. Então, ela já tem uma vivência lúdica, colorida, um material de qualidade, como as crianças merecem, né? Então, esse material me fez, nossa, como vai poupar tempo do professor, como vai poupar trabalho, como a criança vai aprender brincando. E aí eu fui animadíssima para a escola para falar sobre o material. Acontece que a escola que eu trabalhava achou o material caro para Descobrincar e não investiu. Sim. E eu fiquei frustrada, porque era uma escola de mensalidades caríssimas, Sim. mensalidades muito caras. E o material lá era produzido por nós mesmos, né? Então eu falava, não, por que não investir nesse material? E aí eu guardei o folder, nunca esqueço, guardei o folder e falei, quando eu abrir minha escola, eu vou botar esse material. Sim. 5 anos se passaram, filho nasceu, vivências aconteceram. E olha que eu perco tudo. Quem me conhece sabe que eu procuro o celular, não acho. Eu perco tudo. Aí eu falei, vou abrir a escola. Fechou, já estava em obra, já estava em reforma, já estava tudo acontecendo, já era realidade. Aí eu falei, deixa eu procurar o folder. Parece que foi Deus. Eu olhei para o lado, o folder estava enorme, assim, pulando na minha frente, na minha estante de livros. Então eu só fiz assim, ó, e peguei o folder do mesmo estado que ele estava há 5 anos atrás. Abri Sim. o folder e falei, ai, será que esse número é o mesmo? Será que conhece? Será que esse material, será que a pessoa vai me atender? Aí eu liguei e quem me atendeu foi o Renato. Sim. E aí ele já falou, oi, vou te apresentar o material. Não precisa. Ele, como assim não precisa? Eu falei, não, eu quero comprar o material para minha escola. Ele, mas como é? O valor é tanto, mas eu quero. Aí ele falou que, né? O que ele falou para você? Conta. Eu brinco, na verdade, que foi a venda mais fácil, né? Primeiro que eu mandei um e-mail, não, mas você não quer um e-mail de apresentação? Não, eu já conheço. Não, mas mesmo assim eu vou te mandar o e-mail. Aí mandei o e-mail Foi. certinho. Aí você só perguntou onde Foi. que eu assino, né? É, Onde que eu não assino? questionei nada. Inclusive, até os valores mesmo, que é diferenciado de um outro produto, Sim. é,
Eu nunca questionei os valores, né? Pedir Na desconto, verdade, nada disso. É algo que questão de você valores, vê que vale. questão de valores, né? A gente acaba assim, estudando, querendo ou não, a concorrência, né? Os valores dos outros e tudo mais. Tem muitas outras editoras que são ótimas, não desmerecendo nenhuma, mas que acabam oferecendo o nosso mesmo valor e sem todo o material de sala de aula, né? Que, querendo Exatamente. ou não, aquele material de sala de aula, ele é todo importado, ele não é feito no Brasil. Você O mostrou, por material exemplo, é muito bom. da Deixa eu letrinha, aproveitar por e exemplo, mostrar mais uma aqui. aquele da letrinha de madeira que você mostrou, que eu acho sensacional. Eu, como professora, cada vez que eu trabalhava com material de madeira, vivia entrando farpa no dedo dos alunos. E esse material não sai nenhum tipo de farpa. Então, a questão da segurança, Exatamente. Não. ela é primordial, né? Ela é muito importante para você trabalhar com criança. A questão É, da tem toda. estética, da escolha das cores. Eu acho que né, os materiais de Escobrincare, eles têm esse cuidado com as cores, que é sensacional. A estética ela é importante para nós, adultos, né? Para as crianças também ela é muito importante. Ter um material bonito dá mais vontade de aprender, de É mexer. muito importante a estética. Você dá uma aula, uma sala bagunçada, desorganizada, suja, não vai Sim, render a mesma coisa. A estética é algo que a gente preza muito, tem que ter atenção nos detalhes, no acabamento das coisas, né? É isso que a gente vai levar. Então, esse aqui, ó, já é o Maquismeno dos alimentos. isso são é o jogo Ótimo, de memórias de o jogo de alimentos. memória. Eu acho Isso. Ó, ó a sensacional postura. a qualidade das fotos, né? São fotos reais, que é algo Exatamente. que também, por exemplo, nos materiais, você observar, né, se você, por acaso você for matricular o seu filho em alguma escola e tudo mais, e quando você for ver o material do seu filho que ele for usar, uma dica que eu sempre dou, tem fotos reais, né? A criança ela manipula objetos Ou é com fotos desenho reais. infantilizado, né? Você Olha esse até pode vegetal. ter desenhos e tudo mais, mas a questão da foto, eu acho assim, o aluno sabe que isso é um pimentão, né? Que isso é um tomate, não precisa ficar Não adivinhando. Eu gera lembro muito dúvida. bem dos meus alunos, quando a gente tinha aqueles, sei lá, aqueles exercícios com desenhinhos, aqueles estereotipados, às vezes meus alunos perguntavam, mas o que é isso, Sofia? Às vezes nem eu sabia responder, porque era uma foto, era um desenho tão mal feito e tão sem graça, que ali acabava Sem aprendizado cor, do como é que a aluno. gente trabalha com criança sem cor? Olha a caixa, a embalagem que vem esse material. Sim, Então, imagina só, a gente sem cor, trabalhar com infância. Não sim, combina, né? Em vez de sim, fazer um desenho do abacaxi, é o desenho do abacaxi preto e branco. sim. A criança não vai saber, né? Não vai identificar isso daí. E aí depois você fazer uma aula com uma culinária, com alimentos e tudo mais, você juntar com uma foto real de um jogo, quer dizer, você está Isso. potencializando o aprendizado do aluno, né? Quer dizer, quanta coisa está por trás, né? Não é somente, quando a gente fala de material didático, não é somente a folhinha de papel, porque você já me escutou falar isso várias vezes. A folha, e você falou na sua apresentação, a folha de papel, nós não acreditamos que uma criança tão pequena, de 3, 4 ou 5 anos, comece o seu aprendizado numa folha de papel. Né? Ela vivencia muitas atividades, faz experimentos, erra, volta, brinca bastante, se diverte, aprende, interage com os amigos. E aí sim, por último, na folha de papel. Então, muitas vezes, voltando um pouco naquele assunto que o pai fala, nossa, mas esse valor todo, só isso que meu filho fez, né? Que acaba sendo uma fala bem comum de vários pais. Não, seu filho, esse papel que você está recebendo é o último processo, né? É a finalização. Fala um pouquinho sobre isso, como essas etapas. Explica um pouquinho para os pais Então, na entenderem. verdade, eu tenho aqui, por exemplo, os professores, eles recebem essas fichas de orientação, né? Por exemplo, essa aqui é de matemática, né? Essa aqui é de matemática. Aí você tem todos os momentos aqui explicados, né? Como que o professor deve interagir, 4 fazer. etapas, né? Isso, são 4 etapas, 4 momentos, né? O primeiro momento que você... É como se fosse um começo de conversa com os alunos sobre um despertar da curiosidade, para o aluno ter vontade de saber mais, né?
Levantamento do conhecimento prévio, né? Saber o que ele sabe sobre isso. Isso mesmo, saber o que ele já sabe, o que você vai poder aprofundar, o que você vai poder utilizar daquilo. Mas, assim, é realmente despertar um interesse. Poxa, eu quero saber mais disso. Eu chamo na escola, a etapa 1, eu chamo de encantamento. Isso, é isso Então, mesmo. você vai encantar a criança para ela despertar o interesse, para depois você apresentar o conteúdo. O conteúdo vem depois. Primeiro vem o encantamento. Muitos professores falam, meus alunos não estão interessados, né? Eles não prestam atenção no que eu falo. Se você não despertou esse interesse inicial, você não anda mesmo, né? Então, você tem esse encantamento inicial. Maravilha, você despertou o interesse do aluno, a curiosidade dele, a vontade de aprender. Aí a gente passa para um segundo passo, que é resolução de problemas. Aí é apresentado um desafio para o aluno que ele precisa resolver. Né? Mais pedagogicamente falando, o que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. O aluno está num momento do seu aprendizado e ele tem que superar um desafio para poder avançar, para poder aprender cada vez mais. A gente tem que desconstruir algumas coisas para ele se questionar e poder buscar a próxima etapa do conhecimento. É o momento de levantamento de hipóteses, que é muito importante também, né? O material rico no didático, ele precisa levar em consideração isso. A criança precisa levantar suas hipóteses, testar, ver se dá certo o que ela falou, se não dá certo, enfim. Realmente validar o que ela está pensando, né? E aí, nesse momento, o professor tem um papel muito importante, com a questão das perguntas, fazer as boas perguntas para os alunos, e assim vai indo, né? É muito comum ver uma criança desinteressada já para fazer atividade de casa. Se você perguntar aos pais, muitos falam que esse momento de fazer a tarefa é um momento de luta em casa, de briga, de desconforto familiar, porque a criança não quer fazer, é chato, é desinteressante. Então, quando você só pede para ela registrar no papel algo solto, sem contexto com a vida, um conteúdo morto, sem cor, realmente se torna chato. Então, tem alguns materiais didáticos que, inclusive, a gente teve alguma experiência que foi difícil, era repetitiva, falava a mesma coisa várias vezes, e a criança é criativa, é inteligente. Então, quando ela olhava, ela já fiz isso, mas está repetindo, mas é chato. E realmente era uma atividade chata. Então, como a gente pega o gosto, que a gente quer despertar o gosto as atividades, a criança vai se tornar apática, não vai querer fazer atividade. Então, sim, o maior objetivo da educação infantil e dos materiais, mais do que aprender os números, mais do que aprender a letra, é despertar nela a vontade de aprender, a curiosidade. Porque se ela não aprender hoje, amanhã ou depois, ela aprende. Mas se ela despertar o interesse e ficar curiosa, isso ninguém rouba, porque a gente passa a vida aprendendo. Mas aí vem aquela famosa história, né? Os pais, né? Que eu vejo bastante, mas quando que meu filho vai começar a escrever? Quando que meu filho vai começar a ler? Aí eu sempre respondo, né? A educação infantil é um tempo tão precioso, mas tão precioso, que você pode desenvolver tantas outras coisas. E sim, você vai desenvolver o letramento, a criança vai sim ler, vai escrever, mas de uma forma mais gostosa, mais divertida, né? De uma forma mais intencional. Isso é muito comum. Que quando você fala assim, descobrincar, o brincar, infelizmente, em nossa cultura, ainda é menosprezado. É como se o brincar fosse não fazer nada. Foi para a escola só para brincar, mas não é um brincar à toa, que também é importante o livre brincar. É um brincar com objetivo pedagógico, é um jogo, é um conteúdo que vai ser trabalhado. Pedagógica. Na verdade, o professor exatamente, tem que ter aquela brincadeira. Exatamente. Um objetivo muito claro, eu quero chegar nesse objetivo. Então, para chegar nesse objetivo, eu proponho essa atividade, né? E às vezes até esse termo descobrincar, os pais acham que é bobeira. A gente ainda tem muito essa cultura, mas eu acho que agora com a nova base, né, com a BNCC, eu acho que a gente vai quebrar um pouco
esse Leva um conceito. tempo porque a gente foi educado de uma forma diferente da que a gente está educando. Eu lembro muito bem que os pais, quando vinham buscar os meus alunos, né, e os pais sempre perguntam, e aí, o que você fez hoje? E aí meus alunos falavam, hoje eu só brinquei. Né? Acontece na escola. Hoje eu só brinquei, mas só brincou? Aí eu, como né, professora, educadora, graças a Deus que ele só brincou, porque nessa brincadeira, quantas coisas que aconteceram, né? Quantos aprendizados. Ele vai aprender muito mais numa brincadeira de faz de conta, numa brincadeira de encaixar peças, brincar com letras móveis, enfim, N brincadeiras, do que sistematizando uma cópia numa folha. Exatamente. Teve um material didático que veio sem contexto nenhum, escrito assim, desenhe uma árvore. Aí eu pensei, que referência ele vai ter de árvore? Vamos observar uma árvore de verdade? Saímos e observamos como é uma árvore. Vamos tocar, olhar, qual é a função dela, o que ela faz. A gente está na sombra da árvore, ok. Depois, eu apresentei a árvore de Monet, aquela árvore desenhada e tal, artista. Sim. Depois eu desenhei a minha árvore. Falei, a árvore da Pro é assim. Agora, qual é a sua árvore? Não teve uma igual. Todo mundo teve árvore de todas as formas, mas eles tiveram referência de conteúdo, de vivência, para depois sistematizar. Então, sem referência, não vai funcionar. Falando disso de desenho, que é bem importante também, quando a gente leva em consideração para um bom material didático, é aquele que não acaba com a criatividade do aluno. Né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente observa várias escolas, assim, realmente que podam a criatividade do aluno, né? E é algo tão necessário na vida do adulto, a criatividade, e a gente vê ela sendo minada logo na educação infantil, que é onde ela tem que ser totalmente explorada, estimulada, para termos cada vez mais pessoas criativas, né? Acho que esse mundo nós precisamos de pessoas criativas. É comum, né? A gente vê, assim, hoje, pela criação que tivemos, adultos que precisam de orientação. Se você não falar exatamente o que você quer, a pessoa fica parada, não tem proatividade nenhuma, porque você não falou. Não consegue criar, observar, tá ligado ali no momento para poder intervir. Não, tá ali esperando. Se você falar, faz. Se você não falar, não faz. Então, são coisas tão importantes, assim, da vida adulta, né, que elas se formaram na educação infantil. Né? Eu sempre brinco que é um clichê, né? É muito clichê falar isso, mas, enfim, educação infantil é a fase mais importante. E aí, sendo a fase mais importante, tem que ter esse cuidado, né, do material, que material você vai utilizar, esse material, qual que é a concepção de educação que ele traz, né, por trás de todo o material. Outro fator importante é que autor, quem que escreveu esse material? Né? Por exemplo, no nosso caso, o nosso material, ele foi escrito por autores franceses, né? E é muito interessante, se você analisar os documentos, não sei se você já teve, assim, a curiosidade de analisar os documentos franceses de educação, da França e tudo mais, eles são muito próximos com o do Brasil, né? Eles conversam bastante. A única coisa que eles têm de coisa que eu acho que é muito bacana, que talvez não tenha tanto no Brasil, a questão da autonomia, que eu acho outra coisa sensacional no material, né? É um feedback que eu recebo de muitas escolas e de professores, que eles falam, Sophie, com o Descobrincar, o meu aluno se torna mais autônomo, né? Ele se torna mais pensativo, um sujeito mais atuante, que vai lá e faz e resolve, não fica esperando a gente mandando, sabe? Vai fazer isso, ele já vai, faz, resolve. Quando você apresenta, ele já vê como é o jogo e já começa a jogar. Você nem explicou a atividade. Ele já vai lá no raciocínio lógico, já pega, já monta, já arma, e quando a gente vê, já acabou. Eu falei, calma, a gente nem explicou ainda, ele já foi. Porque naquele espaço que a gente estava falando, do primeiro do encantamento, do segundo resolução de problemas, e o terceiro é o momento onde a gente trabalha a autonomia da criança. Né? Ela coloca em prática tudo aquilo que ela já vivenciou com o professor de forma autônoma, né? Sozinha. E é tão interessante isso eu gostei muito da Descobrincar, porque primeiro a gente trabalha em grupo, porque a gente é um ser social, depois em dupla, e depois, ou trios, e depois individual, né? E a gente ganha autonomia.
E nesse processo, como ele vai vendo o conteúdo várias vezes, na parte da sistematização que ele está sozinho, ele já não tem medo de errar. Lá na sala mesmo, eles costumam gritar assim, tá muito fácil, batendo na mesa, quero mais difícil. E a É, gente acaba de rir por causa disso. Realmente fica facílimo para eles, sim, porque essa é uma já folha de passaram papel, por na todas as verdade, etapas. Exato. Então, eles né? pedem, eles ficam críticos, essa atividade não é legal, essa é legal. Olha, hoje a gente fez muito livro, a gente precisa brincar. A gente precisa sair da sala. Eles estão assim, fazem reunião, chama a direção para poder Mas reivindicar os direitos de brincar. é importantíssimo também sair de sala de aula, né? Porque eu falo que ninguém merece ficar ali toda manhã ou toda tarde trancafiada numa sala, né? Ainda mais, Exatamente, eles ainda mais, reivindicam. ainda mais na sua escola, que é sensacional, que eu acho lindo aquele espaço. Eu, se É, fosse professora, acho que eu ia ficar só do lado de fora com os meus do lado de alunos, fora. É, exatamente. E né? eles já pedem isso. Se você for perguntar ao nosso aluno onde é a sala deles, alguns vão ter dificuldade, porque é a escola deles. Então, eles Sim, alimentam os peixes, eles estão no pátio, eles estão no auditório, eles estão em todo no Lego, na sala deles para brincar. Então, eles rodam tudo que eles vão ter essa dificuldade de responder. É a escola dele. Então, a sim, gente tem que desmistificar isso. Onde é a sala da criança? Vai ficar presa ali, enclausurada. Eu já, na minha escola antiga que eu trabalhava, eu tinha que ficar na sala e tinha um horário certinho de ir para o parque. E eu só poderia ficar tantos minutos. Então, eu sentia uma falta dessa liberdade. Então, por sim. conta disso, uma grande preocupação na ideologia da escola era proporcionar esses espaços livres para as crianças usufruírem. Então, lá a gente tem muitos espaços de convivência para a Sim. professora não ficar em sala, ficar nos espaços mesmo. E elas se sentem, ficam à vontade, não querem ir embora. Pode, os pais estão aí de testemunha. Na hora de buscar, eles correm, se escondem no fundo do pátio, não Isso é o querem ir. Eu melhor falei, sinal, né? vou ter que fazer uma compédia de noite para eles dormirem lá. Se fizer, tenho certeza que terá procura. Não querem ir embora. Interessante. Então, tudo isso, o material ajuda demais, porque não adiantava também eu ter essa filosofia e acontecer de, de não ter o material que acompanhasse isso. Então, outra Então, coisa a muito gente fica. importante é justamente isso, né? A concepção da escola está alinhada com o material. E aí flui super bem, porque assim, a escola entendendo o porquê que nós fizemos aquela atividade, né? Porque toda atividade tem um porquê que foi pensada, de acordo com a faixa etária e tudo mais. Quando as duas, né, a escola e o material está alinhado, nossa, aí eu brinco que vai longe, o infinito é perto. Né? A gente vai. Exatamente. Algo que me chamou a atenção muito desse material também é trabalhar as emoções, né? Na live que a gente teve com o Dr. Jailson Pinheiro, que é neurocientista, ele já comprovou, né, através de muitas pesquisas, que não somos seres racionais, somos seres emocionais. É a emoção que nos movimenta, né? O que a Tanto que gente sente é que vai funcionar nosso movimento. na Então, nova base de validar o nosso competência, sentimento, estou zangada. Eu não tenho que não estar zangada. Se algo me fez estar zangada, eu preciso validar isso, entender para curar. E não, não, não chora, mas eu estou com vontade de chorar. É um sentimento, eu estou triste. Então, como a gente trabalha esse emocional nas crianças, né? Para que ela valide o que ela está sentindo e não tente inibir, que isso gera traumas, isso gera insegurança. assim, A gente precisa ser quem a gente é, ser livre. dar nome ao sentimento, né? Que eu acho que a Exatamente. criança ela tá triste ali, às vezes ela nem sabe muito bem o que é aquilo, né? E você dar nome, não, você está triste, você está zangado, você está furioso, você está frustrado, enfim, dar nome ao sentimento. Exatamente. Nada melhor que trabalhar isso com as histórias, né? Exatamente. A questão da história, ela tem, assim, a gente poderia fazer uma live aí de 2 horas, tranquilamente, só te falando de história, né? Então, o nosso material, ele também traz histórias e contos clássicos, porque a questão de despertar o gosto pela leitura é algo que influencia muito na questão
da escrita no futuro, né? Se você influencia o aluno, dá o gosto pela leitura, ele vai querer ler aquela história. Então, para querer ler, ele precisa aprender a ler. Depois ele vai querer escrever as suas histórias. Isso é um super incentivo para a leitura e para a escrita. A gente está, né, já dando um feedback, a gente está já há um ano e um pouquinho trabalhando com a Natan, e embora não seja o objetivo, a obrigação da alfabetização e letramento na educação infantil, porque a gente se importa com o emocional, com o físico, com as vivências, com a maturidade da criança, acaba que elas aprendem, né? O nosso grupo 5 mesmo já estão super silábicos, né? Tive hoje o retorno da Pro e estão com vontade de ler as coisas. Então, isso que é o retorno. Então, não precisa massificar essa criança de papel, que não é isso que vai garantir o aprendizado. Porque o emocional foi bem trabalhado, e aí quando o emocional é bem trabalhado, aí sim você vai longe, né? Você promove a questão do letramento e da vivência significativa também, né? O porquê escrever, para que escrever. Não é uma simples Exatamente, cópia. a função social da escrita, né? Isso, eu critico muito a questão da cópia, né? Eu acho que o aluno ele não aprende nada quando fica copiando, copiando. No máximo vai ter uma letra bonita. E assim eu brinco que eu copiei muito, né? Quando eu era criança, a gente fez vários exercícios de cópia e minha letra é horrorosa. Então, eu acho que nem isso, esse tipo de exercício garantiu para mim, né? Eu falo que Entendi, mas assim, eu estou aqui olhando as perguntas, porque acabou que a gente foi conversando. Então, aqui a Lorena falou, boa noite. O que vocês acham do material do módulo plural? Aí, eu realmente não conheço para avaliar. Você Não conhece? conheço também, não conheço. Mas o importante de você avaliar, teve uma que até complementou a pergunta, que é como saber se o material didático utilizado é de boa qualidade e coerente. É essa pergunta que você vai ver se o da Plural, ou o Descobrincar, ou qualquer outro material é bom. Eu sempre falo que são alguns conceitos básicos. Primeiro, quem que é o autor? Quem que escreveu? Ele é uma pessoa conhecida no campo da educação? Ele tem alguma referência? Que outras obras ele fez? O que ele entende de educação, esse autor, né? Então, esse é o primeiro plano. Primeiro ponto. Segundo ponto, está alinhado com o plano pedagógico da escola? Quer dizer, o que a escola acredita é o que o material acredita? Sensacional. E a família também, né? A família em si avaliando. Mas a família, por exemplo, se ela acredita na escola, né? Isso, assim, entendi. ela acredita na escola. Puxa, eu escolhi essa escola porque essa escola trabalha dessa forma. Então, a escola vai escolher um material condizente com aquilo que ela acredita, né? Então, o autor que eu falo é condizente com a filosofia do colégio. Se o material também não é muito engessado, porque às vezes tem aquele material que vem tudo muito pronto, né? Que você não pode criar. E eu gosto do Descobrincar porque o professor ele pode ir muito além, né? Você permite extrapolar o material. Por esses alunos que falam tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Você consegue propor outras atividades com os materiais para dificultar um pouquinho, né? Para eles crescerem cada vez mais. Então, o não engessamento do material, se dá um pouquinho de voz para a criança e para o professor, né? Para ter o protagonismo do professor. Isso quer dizer que o professor tem a liberdade de criar dentro do material. Sim, eu faço um material que eu atendo o Brasil todo, né? Cada região tem a sua peculiaridade. Eu brinco, cada cidade, cada bairro, né? Você pode ter 2 turmas de 4 anos. As 2 turmas podem ser muito diferentes uma da outra. Então, o que vai diferenciar? O professor que vai colocar ali em cena o que ele acredita de melhor para aquela turma. Sim. Né? Então, esse material, ele permite fazer isso. Ele não é engessado, né? Se tem que fazer isso dessa forma, assim, 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 senão não vai dar certo. Uma outra dica que eu digo também para os pais é conheça, visite, olhe, peça para pegar. Ou eu gostaria de ver, a gente trabalha com tal material, posso olhar? Então, você vai avaliar se aquela atividade já dá uma resposta pronta ou se ela é criativa, interativa. Você vai pedir para tocar, para ver se o livro é colorido, para ver se os termos são adequados, você vai folhear ele. Então,
Isso, a página larga para a escrita da criança. Se tiver algum material que é acessório com. Você vai ver a qualidade do material, se é uma madeira, se ele vai rasgar rapidamente, você utilizando, manuseando. Então, é pedindo para ver mesmo, sendo aquela, como a escola chama, né? Aquelas mães chatas. Então, eu falo na minha escola que eu amo as mães chatas. Porque mães chatas são mães que se importam. E mães que se importam é que vai me ajudar, porque a escola sem parceria da família não funciona. É que vai garantir a aprendizagem da criança. Então, essas mães têm que chegar lá, eu quero ver o material, abre aí, se tem algum aberto, quero folhear, quero ler, quero tocar, tem alguma vivência que eu Quero posso saber fazer? mais, por que que é isso, por que que é aquilo. Enfim, Isso, perguntar mesmo, né? Porque o pai, ele não tem nenhuma obrigação de saber, né, coisa de pedagogia, pedagogia, não. mas, pelo contrário, não é a área dele, né? O pai não é pedagogo, né? O pai é pai, né? E aí ele não sabe se aquele livro é bacana, ele pode até dizer, poxa, é bonito, não é bonito, porque a questão estética até a gente conhece. Mas pedagogicamente falando, qual a concepção que traz e tudo mais, o pai ele não está apto, né, a conhecer, né, a fazer o julgamento, Avaliar. a avaliar. E aí, com a ajuda da escola, nas reuniões de pais e tudo mais, explicando, ó, esse material é assim, funciona dessa forma. Eu acho que isso tranquiliza muito o pai, né? Trazer Uma o pai para dentro. participação ativa com a escola também, né? Nessa Sim, parceria. sim, sim. Trazer o pai para dentro da escola, né? Tem muitas escolas que acabam repulsando os pais, né? Eu acho que tem que trazer o pai para a escola. Amanhã mesmo a gente está lá, vai ter a homenagem aos Dias das Mulheres antecipada e a gente vai ter um café da manhã com mimo para as mulheres que forem lá, não só as mães, a tia, a avó, a vizinha que aparecer por lá. Vai ter o café da manhã, vai ganhar uma massagem, vai ganhar um penteado, a maquiagem, vai sair lá Puxa, vou, mar- maravilhosa vou para marcar ir trabalhar. vou marcar a minha próxima visita pedagógica ano que vem em março, então, hein? Pois é, vai ganhar mais, viu? Pois é, então a Para gente com mais todo esse livros. carinho que sabe, né? A força feminina representa aí. Então já fica o convite para as mamães que estão assistindo. Que a gente Legal. fica triste às vezes que a gente planeja algo tão legal e não vai. Então a gente precisa da família na escola para que as coisas aconteçam, né? Vocês têm que estar lá. Sim. Porque na Para a Eliana para a Eliana foi um comentário, né? Ela falou a brincadeira direcionada é o que vai construir a aprendizagem, como a gente falou da intencionalidade. sim. A infância é o tempo de maior criatividade na vida, realmente. Se você colocar, como a gente faz acolhimento lá, teve até um post no card no Instagram. A gente coloca panelas e não fala o que é para fazer. Eles criam a brincadeira. A gente coloca caixas Aliás, de papelão. o que que tem naquela caixa surpresa? Já Pois desvendaram? é, você acredita que a Praliana ainda não revelou, minha filha? A gente está aqui Ah, puxando o cabelo, ela está matando já de curiosidade. eu tô Já está louca. sendo cruel. Eu sou muito curiosa. Nossa, entrando todo dia no Instagram de Pois vocês bem, para a saber. gente coloca umas caixas de papelão, caixas de TV, de geladeira grandes lá, e não falam. Eles fazem carro, fazem casa, eles começam a criar que é um foguete, que vão para o espaço. Então, realmente, a infância é a fase mais criativa, sem dúvida. Sim. Aqui a Sandra falou, eles aprendem a brincar no coletivo e a dividir, sim. Porque tem sua vez, às vezes eles querem a mesma letra, então Outro tem que conteúdo interromper bem isso aí. importante é esse, né? De dividir, né? De empatia para o próximo. É algo que também tem que estar presente Tá na no questão. BNCC também, né? Que já trabalha. E a gente Ele vai construir o nome dele, depois você constrói o seu. Quem pegou primeiro a letra, você vai emprestar. E Realmente. aí, como você falou no comecinho, que a brincadeira ela é muito ainda desvalorizada, né? No contexto educacional, ela é muito mal vista ainda, mas a gente não pode esquecer que os eixos, né, promovidos pela BNCC é a interação e a brincadeira. Quer dizer que Sim. todo o aprendizado da criança, em Vai qualquer girar em lugar torno do disso. Brasil, em qualquer escola do Brasil, tem que passar pela interação e pela brincadeira. Não existe Deveria. deveria, né? Mas eu espero,
ver essa prática Eu aí. sinto muito, porque o que a gente traz na escola, que se deveria ser o comum em todas as escolas, o que a gente traz de pedagogia humanizada, que deveria ser em todas as escolas, vira um grande diferencial e um grande ó. Isso me entristece. Era para todos ser assim, é para todos ter acesso ao material da Descobrincar, era para todos ter acesso a uma pedagogia diferenciada, né? Mas, Sim, enfim, infelizmente, ainda não estamos nesse nível, mas vamos chegar com conhecimento, com a cobrança dos pais em suas escolas, para querer que aquele seja um espaço realmente de humanização, de educação, de evolução da criança. isso mesmo. A Rosiane falou aqui, muitos acreditam que o uso de material didático está associado ao modelo tradicional de educação. O que vocês pensam sobre isso? É justamente isso, né? A questão do material, a grande maioria tem a questão da cópia, da reprodução, e não deixa a criança criar, o professor criar, né? A gente vive em outra época, a gente não vive mais que nem há 40, 50 anos atrás, que era bem visto a questão da cópia, da reprodução e tudo mais. Hoje em dia não, nós estamos num mundo cada vez mais com tecnologia, com crianças mais ativas. Então você precisa promover, fazer, né, um material que promova tudo isso, né? Essa criança como ser atuante, como protagonista da sua história. Né? Então, eu acho que Sim, eu digo o hoje em seguinte, dia não cabe mais hoje em dia aquela famosa cartilha, né, de antigamente, né? Que nem tabuada. você mostrou lá no começo aquele de bicho, sabe? Aquele de bichos de sílabas. Sabe aquele. O que eu acho assim, o que eu sempre enfatizo para as escolas é que a gente nunca trabalha a questão do papo é pipopu, né? Do mama é mimamu. É muito mais uma questão de você brincar com o som da palavra e aí sim treinar com futura escrita e tudo mais. Mas nesse momento é uma brincadeira. E é tão interessante porque a gente está com aluna que, assim, B com A, aí os alunos que estão com a Descobrincar fala Bá, porque a gente trabalha a consciência fonológica do sonzinho. Porque são duas letras diferentes que vão se unir e fazer um som só. O B é o B, o A é o A. Eles juntos fazem Bá, não é? Aí quando a gente mostra o Bá, a criança faz assim, que letra é? Que som é esse? Aí ela faz Beabá. Ela conhece o B e conhece o A. Sim. Então ela não faz Bá, ela faz. Que somzinho é esse? Ela, Beabá. Aí eu, bebê. Aí eu, nossa, a gente vai ter que desconstruir, fica mais difícil. Porque já enraizou, já guardou. Sim, é Então, verdade. desconstruir esse conteúdo para poder fazer a consciência fonológica do som, que fica mais lógico para a criança. Eu já digo em relação ao modelo, ao material didático, de uma forma diferente. Assim, o material didático pode ser algo muito bom ou muito ruim. Então, ou ele aprisiona o professor, que vai querer dar aulas extraordinárias, mas tem 50 páginas para fazer ainda em um dia, mas tem que dar conta daquele livro pesado, denso, ele fica preso. Ou ele pode ser a liberdade, a libertação, né? Ou ele pode ser um facilitador, que é o tema da live, da aprendizagem. Então, o objetivo do material didático era para todos facilitarem a aprendizagem, né? Então, assim, ou uma Não ser um escola vai peso, ter né? Não ser um isso, peso ou para o professor eu e já para o tive aluno. livros, eu trabalhei em escolas com livros que eu ficava realmente doente, porque eu tinha que terminar o livro e queria fazer atividades fora, e queria jogar, e queria brincar. E tinha dias que eu tinha que dar conta de 5 páginas em um dia e era, bora lá, só dar resposta para a criança. Quantas vezes a gente vê um material onde a resposta foi de um adulto? Você fala, não, meu filho não escreveu exceção com X e C. E o tio? Sim, Ele tem 4 anos. Quem escreveu isso aqui foi um adulto. sim. Não é isso? Então, acaba a criança recebendo tudo pronto, sem a oportunidade de elaborar estratégias, hipóteses e fazer a sua própria escrita. Então, até a visão do erro, o que é o erro? É um facilitador da aprendizagem. Através dele, eu vou chegar ao acerto. E não dar a resposta pronta para ela. Então,
há uma balança onde, escolhendo muito bem o material, você vai facilitar muito a aprendizagem dessa criança. E escolhendo muito mal, você vai prejudicar muito, inclusive o professor que está ali sofrendo com aquela criança, querendo fazer diferente, sem poder, porque o material não ajuda. Né? Então, é muito importante, muito mesmo, analisar esse material. Deixa eu ver aqui que é alguma mais pergunta. Cadê? Quanto mais livre a criança é, mais criativa ela se torna. Por que isso? Diga aí, Ana Paula, que você falou. Porque a gente pode ser quem é. Então, quando a gente é livre, eu sou criativa, eu posso ser quem eu sou. Quando eu tá errado, é assim, assado, é assim. Aí eu vou me enquadrando, virando uma massinha de modelar para me encaixar em alguma coisa. Não pode nem fazer nada, que você vai ficar com medo de errar e aí vai ficando cada vez mais preso e a criatividade vai embora. Então, a gente livre, a gente pode ser quem a gente é. Isso é tão gostoso, né? A gente é com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. A gente se conhecer é algo que nossa educação tradicional não trabalha. E ser incentivado também, né? Que é coisa mais gostosa do que ser incentivado. Você vê o aluno por aquilo que ele consegue fazer. Eu sempre brinco, né? Com os relatórios, eles acabam pesando muito o que o aluno não faz. Eu sempre falo isso. As habilidades. Professores. E o que ele consegue fazer? Vamos ver o que ele consegue fazer? O que você sabe que seu aluno sabe fazer de bacana? Vamos focar nisso? Né? Eu acho que isso faz toda a diferença também. E o que ele ainda não alcançou, que é uma dificuldade, está com uma dificuldade na oralidade, o que eu posso fazer para incentivá-lo a desenvolver? Você não esquece o que ele sabe, mas você valoriza somente, né? Isso, exatamente. Eu preciso conhecer o meu aluno, claro, defeitos e qualidades para ajudá-lo. E não só rotular, jogar para a família. Culpa da família, família. Então tem diferença, né? Pro Eliana já está elogiando, falou aqui, ó. Esse material foi um divisor de águas na minha vida profissional, me tornei muito mais criativa a partir desse material. Olha só, né? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Pessoal comentando que material bacana. Pronto. Olha, a Rafa já falou. Deixa eu ver que horas são. A gente tem menos de 5 minutos. Tá vendo como passa rápido? Mas é tão gostoso falar disso, né? Não eu amo fazer por causa disso. Né? Compartilhar o conhecimento, apresentar algo. Essa live vai ficar disponível no Instagram da escola por 24 horas. E eu vou jogar ela no YouTube. Perfeito. Então, a gente já consegue compartilhar pelo Instagram. E para as pessoas que pelo WhatsApp. Pelas pessoas que não conseguiram assistir, bacana também, né? A gente consegue lançar pelo WhatsApp também. Legal. Então, já começamos a nos despedir. Né? Daria para falar muito mais sobre o material. Trouxe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar Rapidex. Um material que eu gosto muito. E para escolher, Sofia? E para escolher o material que eu vou apresentar aqui? Eu ficava assim, esse jogo, esse. E deixei lá o que eu gosto, que é o Dominó dos Animais. Deixei vários jogos lá. Mas um material que o grupo 3 trabalha também. O 4, cada um no seu nível, na sua habilidade, mais colorido. Olha que lindo. Coloca as pecinhas, a questão do, né? Não, enfim. E aí ele vai trabalhar a coordenação motora, né? Fina. Ele vai trabalhar a cor, a associação do conteúdo de cor. Os maiores pode associar quantidade, quantos azuis, quantos verdes, quantos amarelos. E aí já vai fazendo um ensino interdisciplinar, fora o prazer que eles gostam de fazer uma atividade como essa. É uma delícia, né? Que é essa atividade aqui, ó. O Max Colorido. Então, quem ficou com dúvida, passa na escola, pede para ver, para conhecer mais, porque tem muito mais jogos e brincadeiras para entender um pouquinho mais sobre esse material didático que é a Desco Brincar. Esse aqui mesmo, essa caixinha, tem várias fichas que dá para trabalhar de matemática, conhecimento de mundo, português, essa aqui mesmo é uma de linguagem. Olha que material. Tem uma oficina com essa caixinha de reciclagem, com as fotos. Que você Isso. A de reciclagem. Eu tenho aqui também, Jamila, eu trouxe aqui o livro, né? Que é o livro que o aluno recebe. Ah, o caderno do aluno, dá uma mostradinha.
né? Então, eu brinco que, É às esse vezes, que vai para casa, por exemplo, isso. muitos pais falam, ó, a questão das fotos reais, né? Não, Isso, dá para ver. esse não é fotos reais, deixa eu achar uma com fotos reais. Por exemplo, esse aqui é atividade, né, com as fotos reais, que eu acho Usa sensacional. o Max Alimento, é a mesma foto. Isso, aí o É a aluno mesma trabalha foto, de olha o coco, olha o coco. Então, quando ele vai jogar o Max Alimento e depois vai sistematizar no livro, ele já viu essa imagem, ele já conhece esse tem alimento. fotos reais e também desenhos também, né? A gente oferece as duas coisas. E outras coisas Exatamente. e outra coisa que o nosso livro tem bastante, que as pessoas às vezes se chocam, as páginas em branco. É. Quanto mais páginas em branco, melhor, que aí é a criança que vai colocar a criatividade dela, né? E não é algo E o pronto, professor também, sim, né? né? Então, enfim, deixa eu ver se eu Então, acho mais. agora já estamos no finalzinho, enfim. Aproveitamos cada segundo. Já Bom, deixo o convite para umas próximas lives. Foi muito legal conversar com você, né? podemos Ter sim. paixão pela educação também, que a gente vê que fala com gosto, que os olhos brilham. Então, por isso que a gente É a se primeira live, atrai. eu estava um pouco nervosa, minha primeira live. Ah, então agora já foi, né? A próxima, tranquilo. Você tá ótima, então, para a primeira live. Então, que alegria a Pampédia desbravar aí esse conhecimento para o mundo. Agora Obrigada. Está em São Paulo, né? estou em São Paulo, Estou É, aqui em na São Paulo, capital. na capital. São Paulo, estou aqui na minha casa hoje. Que coisa boa a internet, né? A gente aqui de Barra de Jacuípe, Camaçari, É falando com engraçado porque você. assim, eu mandei o convite para minha tia que mora em Salvador, aí pertinho, né? E eu mandei o convite, ela já vou separar o seu quarto. Eu falei, não, eu não vou ir aí, vou fazer de São Paulo mesmo. E ela, nossa, é verdade, que maravilha, a internet, né? Para o Muito mundo, bom, né? poderia ser para o mundo, né? Não tem Pois é, coisa fronteiras. boa demais. A gente vai ter uma live, eu vou falar com uma pessoa dos Estados Unidos, uma neurocientista que trabalha Sim, na universidade. muito É, a legal. gente vai para o mundo, é de Camaçari para o mundo. Isso mesmo. Fiquem de olho aí nas próximas lives. Obrigada para quem assistiu até agora. Obrigada, Sofia. Eu vou, Obrigada a vocês. vou sair já para poder Tá, conseguir ó, salvar, viu? tá, ó. Um beijo, muito obrigada pela generosidade. Tchau, Imagina, tchau, tchau. até a próxima. Até.